Então é assim, bem-vindo a mais um Luvas e Personalidades. Hoje temos de novo Daniel Castellano, premiado já em 2022 com as 4 estações a nível fotográfico e ultimamente ganhou mais um projeto a nível de exposição da América Andina. Mas, como nós fizemos o primeiro conteúdo com o Daniel em 2022, vamos então recomeçar do zero e mostrar novamente quem é Daniel Castellano. Daniel, obrigado por teres vindo a Luvas e Personalidades. Uma vez mais, tá? Obrigado, eu que agradeço aí, João. Mais uma vez a oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho para os teus audiências. Exatamente, para a tua audiência, para quem acompanha você nas redes. São 27 países, vamos mostrar então o trabalho do Daniel na edição. E assim, agradecendo aqui à Adega Nebula e ao Vitor, tá, por este ambiente espetacular, vamos falar então da estrutura de conteúdo de Daniel Castellano. Daniel, difícil a pergunta, tá? Para quem não te conhece, que é difícil, quem é Daniel Castellano? Bom, Daniel Castellano, para quem não me conhece, Daniel Castellano é um viajante, né? É uma pessoa que gosta de viver bem a vida, gosta de conviver bem com os amigos e nesse meio tempo, entre todas essas andanças, não perde a oportunidade e sempre está parando para fazer uma foto aqui ou ali. E essas fotos aí que eu vou fazendo aí meio despretensiosamente e algumas planejadas é que vão ganhando corpo aí na internet e não só na internet, nas exposições e os projetos vão avançando, graças a Deus. Houve uma situação, é assim, observei uma fotografia recente do Daniel, que ele pôs nas redes sociais, é de uma senhora onde tem as árvores em flor, a dizer Jesus, num boné, numa cobertura da cabeça, onde dá uma forma de ver-se a simplicidade dela. Exatamente. Como é que tu reconheces esse diferencial nas tuas viagens aqui por Curitiba e tu notas aquele diferencial que tu reconheces automaticamente a tua assinatura dessa simplicidade? Como é que tu reconheces esse diferencial? É uma assinatura que é exatamente o que você falou. As pessoas reconhecem no meu trabalho essa simplicidade, desse olhar para as coisas simples. E isso acaba agregando mais pessoas ao meu trabalho, porque todo mundo às vezes já viu aquela situação, ou às vezes não viu, porque eu mostrei, mas já viveu, já vivenciou, já de alguma forma já percebeu, mas não conseguiu fazer a foto. Então o papel do fotógrafo não é mostrar só o que é óbvio, né, mas mostrar aquilo que as pessoas às vezes não estão enxergando e dessa forma, né, transmitir o meu olhar para que as pessoas possam ver aquele lugar de uma forma diferente, ou ver o ambiente de uma forma diferente e até mostrar que existem outros lugares, por exemplo, esse lugar que nós estamos aqui, outros restaurantes, outras experiências, mostrar que a vida é ampla e pode ser bem vivida, né? Tu és aquele observador, digamos assim, que reconhece aquele pormenor que, como tu dizes, assim, muitas vezes as pessoas na rotina diária observam, mas eu não vou dizer que descoram a importância, mas possivelmente se lembrarão, assim, alguém poderia ver, ou se eu tivesse uma máquina fotográfica, ou se eu tivesse o celular aqui, mas estou a entrar para o ônibus, não consegui apanhar, e tu apanhas aquela imagem porque tens esse espaço. Então assim, identificas-te muito com essa sensibilidade que o comum mortal tem, e tu apanhas essa imagem. Exatamente. Como tu te sentes a passar essa imagem, e muitas vezes já aconteceu, tu partilhares uma fotografia com uma pessoa simples, tá? Eu já comentei, vejam o trabalho dela, que é assim, como é que tu chamas a pessoa que está a recolher material para reciclagem? Exatamente, a pessoa, um trabalhador da reciclagem. Reciclagem, mas tu apanhas aquele momento simples dele com um sorriso. Tu já tiveste essa fotografia? Sim, a moça do carrinho de papel, que ela anda sempre pela Anita Garibaldi, o nome dela é Marili, então ela sempre anda pela Anita Garibaldi pelas ruas da cidade, com o carrinho de papel dela, toda sorridente e é o jeito dela. Mas tu não é nada forçado. Mas o gesto de teres partilhado um póster com ela, aquela fotografia, como é que tu te sentiste? Como é que foi aquela energia da parte dela, ver alguém que dá atenção àquele esforço devido àquela simplicidade? Sim. Como é que foi essa sensação? É uma sensação boa de retribuir o trabalho que eu faço, porque muitas vezes
o próprio termo da fotografia é tirar uma fotografia. Tirar significa, né, Captar pelo o momento. português, pela simbologia lá da palavra, em português, significa tirar. Você está tirando algo, você está retirando algo. Então, sempre quando a gente tira uma fotografia, né, estamos tirando algo, estamos captando um frame da linha do tempo, que o tempo não para. Então, estamos congelando aquele frame e estamos tirando aquele frame para poder mostrar para as gerações futuras, né? Então, quando fotografamos uma pessoa, estamos tirando o retrato dela. Estamos captando, guardando, para que isso fique congelado no tempo. Então, essa parte de tirar e poder retribuir, quando a gente consegue retribuir para a pessoa, foi o caso que eu consegui fazer. Eu tirei o retrato dela, criei a foto, mandei fazer em papel, consegui achar ela numa coisa do destino, porque é difícil achar uma pessoa que anda pela cidade inteira. E eu, de repente, parei o carro na Anita Garibaldi e ela estava vindo lá, e eu com o quadro no carro. Você vê, olha, o destino uniu de novo. Nada é por acaso. Nada é por acaso. O destino uniu novamente o meu destino com o dela para que eu pudesse entregar esse quadro. E nisso ela ficou muito feliz, ficou sem palavras, ela não estava esperando, foi uma coisa inesperada, que eu não combinei nada com ela. Então foi uma coisa bem legal para mim, para ela, que eu pude retribuir esse retrato, e ela provavelmente é a primeira foto que ela teve na vida. Então, de uma forma simples, eu pude retribuir um pouco desse trabalho que eu faço aí, pude retribuir para ela de uma forma simbólica. Como é que tu te sentes? É assim, todo o trabalho que tu estás a fazer, nomeadamente aqui em Curitiba, é assim, tens as 4 estações, já tiveste o livro que tinha a ver com entidades e entidades a nível culturais das várias regiões, tá? Tradições do Paraná. Tanto aqui como questões de referência que traziam de Portugal, como tu tinhas comentado. Exatamente. No livro, tá? Mas tu aqui já estás a marcar um legado, tá? Toda a gente já conhece o Daniel Castelo em Curitiba, exatamente pelo onde trabalho, sim, não vamos passar publicidade, tá? Uma referência onde tu trabalhas, mas já é uma referência profissional que tu tens. Tu tens um legado já de partilhar Curitiba pelos teus olhos para o mundo inteiro, tá? Como é que tu te sentes em compartilhar? É um testemunho, um legado, ou te sentes um peso dessa responsabilidade para passares o olhar de um comum mortal perante Curitiba para ser mostrado lá fora? Como é que tu te sentes nessa mistura de sentidos ao partilhar uma imagem do teu olhar? Como é que tu te sentes? É uma mistura de sentimentos, é isso que você falou. É sempre uma mistura de sentimentos. O sentimento de importância, porque é importante você documentar mudanças de uma sociedade, e é responsabilidade de deixar esse legado para as gerações futuras. Assim como tiveram outros fotógrafos, né, 100 anos atrás, 150 anos atrás, exemplos claros como o Arthur Vischral, que é um fotógrafo, né, que fotografou a construção da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, isso lá em 1800. Então, ele teve toda a responsabilidade de fotografar isso, e a gente sabe como é que foi a construção através das fotografias dele e dos relatos das pessoas. Então, por isso que a pessoa precisa, o profissional precisa estar ciente de que é preciso uma grande responsabilidade para guardar esse material, né? Porque em primeiro momento ele é apenas divulgado hoje. Mas tu passas uma mensagem. Passa uma mensagem, e essa mensagem precisa perdurar através dos anos. Ela não pode ser uma mensagem efêmera que vai se esvair em questão de minutos. Ou seja, não queres mostrar uma vírgula, tu queres mostrar a frase. A frase inteira, a frase completa e o contexto. Então, é lógico que cada fotografia é uma pequena vírgula ou uma pequena letra de um texto. Então, todo esse texto, todas essas fotografias formam um conjunto. E esse conjunto vai lá na frente mostrar como é que a gente vivia hoje. Porque hoje a gente está condicionado a não olhar em volta, não olhar muito em volta. Olhar, às vezes a tela é mais importante do que olhar o que está em volta, perceber
né, perceber uma mudança numa árvore, perceber uma mudança num lugar que às vezes não existe mais, né, a própria roupa das pessoas, as vestes, elas vão mudando. Então, isso são formas de enxergar através da fotografia e deixar esse parâmetro aí de diferencial para que lá no futuro as pessoas acessem um testemunho nosso do que a gente está vivendo aqui. Tu estás numa composição, tu estás a fazer uma composição, a tua composição a nível profissional é visto nas redes sociais, é reconhecido tanto aqui como lá fora, mas é uma composição que tu estás a criar. E eu posso estar errado na assinatura que tu dispões do teu trabalho, não é só o que está escrito, a tua assinatura, tá? Mas aquela sensibilidade que tu tens na natureza, no pormenor, na arquitetura, na pessoa, no curitibano, para ser mais específico, tu tens uma assinatura. Mas onde é que tu reconheces a energia? Porque assim, a dada altura tu tens uma energia específica no momento para captares. O que é que te puxa? É uma cor, é um movimento, é um traço. O que é que te puxa? Onde é que apanhas essa assinatura, essa sensibilidade? Muitas pessoas notam no meu trabalho, e eu também vejo isso, é que eu trabalho muito a luz, principalmente a luz ali. Se uma fotografia tem um momento único, assim como a fotografia que eu acabei de ver ali na porta ali do menininho segurando taça de vinho, que é aquela fotografia do Henri Cartier-Bresson, em que ele captou um momento único. Aquele momento não vai se repetir na vida. Então, esse é o primordial da fotografia. Quando eu consigo isso, eu fico feliz. Quando eu não consigo isso, eu tento achar uma luz diferente, né? Achar um lugar diferente para que aquilo chame a atenção, porque a fotografia precisa chamar a atenção de quem está vendo. E uma boa fotografia é isso, ela comunica, ela tem uma luz diferenciada, ela tem um momento. Então, eu primeiro busco um momento único, e depois disso, se eu conseguir um momento com uma luz única, perfeito. Então, tu lês o momento e depois vem a estrutura para a captação. E lógico que tem fotografias que não tem, como a que eu fiz ontem à noite, eu tava vendo, era apenas um IP na frente de um tubo, né, no centro da cidade, em que carros passavam o tempo todo. Então, tinha chuva. A assinatura de Curitiba. Uma das assinaturas é essa quantidade de chuva. E muitas pessoas reconhecem o meu trabalho até por causa desse trabalho com chuva, né? Porque isso volta lá atrás, 2006, 22 de maio de 2006, quando eu comecei a fotografar. Primeiro dia que eu saí para fotografar estava chovendo. Era uma tarde chuvosa em Curitiba. Comum. Deixa-me apanhar o gancho. Agora é assim, eu vou interromper, porque é assim, o que me vem à mente muitas vezes é que tu és capaz de criar um termo esotérico de um déjà vu nas pessoas. Entendes o que eu estou a dizer? Ou seja, tu, o facto de captares uma foto, um determinado momento até à altura do dia, é possível que a pessoa, do nada, nas redes sociais, diga assim, eu já sonhei com isto. Mas não sonhou, ou seja, viveu literalmente a questão diária naquele momento, mas tu captaste e criaste esse déjà vu, correto? Sim, assim, tu consegues sentir essa semelhança de criar esse impacto nas pessoas? Porque são muitas fotografias que eu faço, são cenas do cotidiano. E essas cenas do cotidiano, muitas pessoas já viveram, passaram por isso, então elas se identificam nas fotografias que eu faço justamente por essa vivência que elas mesmas tiveram, e às vezes até causa esse certo déjà vu, mas a pessoa talvez não vá lembrar, mas está no subconsciente dela. E alguma coisa que mexe com o subconsciente das pessoas. Mas isso é uma coisa que, quando eu estou fotografando, eu não estou pensando nisso, eu estou vendo a luz, analisando a composição, me cuidando para não ser roubado, que é muito importante, ficar andando com uma câmera na rua, cuidando para não ser atropelado também. Então, tem todas essas questões e preocupações que eu tenho, mas preocupado com a luz, com a composição e o momento, tentando captar um bom momento para mostrar para as pessoas. Portanto, tu és rico em insights. És rico insights. Agora é assim, vamos ver o Daniel Castellano. Já vimos o rótulo do Daniel Castellano, agora abrimos a garrafa e vamos ver. É assim, já vimos o Daniel Castellano na lente, através dos trabalhos. Agora por trás da lente, um comum mortal que conheça o Daniel Castellano como pessoa, não como profissional, o que é que ele vai ler nos teus olhos? Ele vai ler, acredito que é a sinceridade.
Uma coisa que eu sempre procuro passar para as pessoas é a sinceridade. Não aumento nada do que eu sou, nem do que eu faço. Procuro agir com sinceridade porque eu trabalhei, né, num jornal e um jornal a gente precisa passar a credibilidade, a notícia. Então, o que eu transmito é o que eu sou, né? Às vezes a gente não pode falar tudo, mas precisa falar, sempre estar comunicando alguma coisa. Então, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa sincera. Se eu gosto, eu digo que gosto. Se eu não gosto, eu já falo que eu não gosto e pronto. Não tem filtro. A minha vida não tem filtro. Eu sou uma pessoa que eu já... quando né, as pessoas que me conhecem, assim que você já teve uma entrevista antes comigo, a gente sempre procura fazer o melhor possível. Então, isso que eu estou falando para você agora, eu posso falar para outra pessoa sem medo nenhum. Ninguém vai falar, não, o cara tá mentindo. Não tá, o cara tá falando transparência. Eu gosto de ser uma pessoa transparente, ser sincero, porque é assim, se você não gostar de mim, paciência, eu sou assim. E pronto, né, João? Tem que ser assim e pronto. Daniel Castellano é assim, a imagem que vocês conhecem, é o profissional que vocês conhecem e o diferencial que vocês observam num dito déjà vu, podemos dizer, através do trabalho dele e na vossa vida cotidiana. Agora é assim, Daniel, tu és um homem do mundo, a tua fotografia, o teu olhar corre o mundo. Sim. De momento, se escrevesse um livro sobre a tua vida, que título teria? Seria muito cedo para talvez fazer isso, sim, mas... é assim, sabes que na origem do homem há sempre aquele legado que tem que ter um filho, plantar uma árvore e que escrever um livro. Sim. O teu livro, que título teria? O meu livro não seria nada autobiográfico, mas seria dedicado às fotografias, né? Que não deixa de ser uma autobiografia, porque cada fotografia que eu fiz levou alguns minutos da minha vida, alguns segundos, então eu me dediquei a isso. Então não tem como olhar as fotografias e não contar a história. A minha história é contada a partir das fotografias que eu já fiz, porque todas elas contam a minha história. Acredito que isso. Então é uma colcha de retalhos de muitos momentos de família, de lugares que eu já fui, né? Lugares que tive vontade de conhecer aqui no Brasil, alguns outros, como você comentou, da América do Sul aqui, que é um projeto que ainda vai ser... Já dá a fazer estragos? Já dá para começar. Já fiz exposição ano passado, então é um projeto que é bacana, que eu gosto. América Andina, adoro a Cordilheira dos Andes ali, eu acho que ela é a segunda cordilheira mais importante do mundo e está aqui na América do Sul, então tem muitos lugares interessantes, bonitos e tem toda uma vida, uma história do Império Inca por trás dela, então tem muita coisa legal para contar, muita história para contar ainda, né? O olhar e os olhos é o reflexo da alma. É assim, através do Daniel Castellano, através do trabalho dele, vê-se de alguma forma a sinceridade, a postura como um mortal, mas com uma sensibilidade e um insight muito próprio, reflete através das fotografias o reflexo da alma. Para quem está a gatinhar, agora para finalizar, para quem está a gatinhar no mundo visual da fotografia, da captação dessa imagem, uma frase que tu queiras recomendar para esses profissionais? Difícil deixar só uma frase, né? Mas vamos tentar aqui. Eu acho que a gente deve nunca desistir dos nossos sonhos e transformar eles em realidade. Acho que é isso. Que livro de cabeceira tu tens na atualidade? Livro de cabeceira... Isto é para apanhar o reflexo da atualidade. Exatamente. A atualização do Daniel Castellano. Foi me entregue ontem o livro Curitiba, 330 anos, aí do meu amigo historiador Felipe Strapasson. Então esse é o livro que eu tô lendo atualmente. É um agradecimento de Curitiba perante o teu olhar diferenciado? Exatamente, ele veio me entregar o livro ontem, então agradecer aí o Felipe por entregar esse livro, que é um livro que conta um pouquinho a história de Curitiba e é sempre legal a gente conhecer a história e quanto mais a gente conhece a história, mais tem para descobrir. Então é isso. A valorização de Curitiba no curitibano. Tá? Exatamente. Daniel, obrigado por teres vindo a Uvas e Personalidades. Eu que agradeço, João. O reflexo da alma no olhar de Daniel Castellano, com fotografias pormenores e os insights que provocam
muitas vezes o déjà vu no típico curitibano ou quem esteja de viagem aqui em Curitiba, tá? Acompanhem as redes sociais do Daniel, vão passar aqui em baixo. Vamos fazer então um breve intervalo e agradecendo, antes de mais, aqui à Adega Nebbiolo pela taça de vinho, pelo tchim-tchim final e agradecer aqueles que nos acompanham e repetem as nossas audiências que, repito, 27 países vão ver então o Daniel Castellano. Vamos lá. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Fazer um brinde. Tchim-tchim. Tchim-tchim. A nós. Ok, estou com o Daniel Castellano aqui na Adega Nebbiolo, onde vocês veem o ambiente está aquecido com uma tela, mas também para passar então a mensagem do Daniel Castellano. Daniel, o que é que tens a passar então? Bom, agradecer aí ao João pela oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho e conhecer mais um lugar diferente aqui de Curitiba, que é a Adega. E quero convidar vocês aí para assistir o programa e quem gosta de fotografia, puder escutar um pouquinho da minha história e, claro, conhecer aí o trabalho do João também, que é um trabalho muito bacana de valorização cultural, que isso é essencial. Sem dúvida, o melhor que o Brasil tem a oferecer para vocês verem lá para fora. Acompanhem lá. Tchau, tchau. Ok, então vamos então mais uma sugestão. Há uns tempos atrás fizemos uma degustação de um rótulo francês da região de Bergerac, tá? Onde nós tínhamos uma uva que era a Grenache juntamente com a Merlot. Mas é assim, tinha um rótulo muito interessante, Pelour d'Oignon. Como podem ver aqui, o rótulo é Pelour d'Oignon. Estamos a falar do vinho rosé, tá? Estamos a falar de um vinho de 13 graus, tá? Onde de alguma forma vem essa referência de Pelour d'Oignon. Tradução à letra é a casca da cebola. Ok, então é assim, para além de ter várias características, estamos a falar de um rosé, tá? De um rosé que muitas vezes tem essa referência de casca de cebola pela cor que tem desse mesmo rosé. Mas se falando de voltar um pouco atrás, estamos a falar do século XVII, muitas vezes essa casca de cebola era utilizada para fins medicinais. Mas veio-se a descobrir que de alguma forma, utilizando essa casca de cebola nesses efeitos medicinais, largava um corante. E esse corante de alguma forma seria também utilizado nos vinhos brancos, tá? Ou seja, havia muitos vinhos brancos que as uvas não poderiam de forma alguma alterar, mas utilizando a casca de cebola também na fermentação daria uma coloração diferenciada. O que aconteceu? Mas na atualidade também houve uma atualização de referências que de alguma forma utilizaram essa referência de Pelour d'Oignon, tá? Ou seja, a casca de cebola, para identificar as diferentes cores dos rosés. Portanto, existem os rosés laranjas, os rosés casca de cebola e na atualidade foi exatamente essa referência que se utilizou. Como eu tinha comentado, este Pelour d'Oignon, tá? Estamos a falar de uma Grenache com Merlot, estamos a ver um vinho com 13 graus muito interessante. Fizemos a degustação e o que é que se propõe na harmonização? Peças de caça ou queijos fortes. Para além de ter essa questão de ser rosé, muitas vezes sendo rosé um vinho coringa, tá? Exatamente porque não se sabe ao certo a estrutura, se a proteína for muito estruturada ou pouco estruturada, se de alguma forma o rosé se irá sobrepor. Jamais. Ou seja, neste caso, o facto de ter 12,5 graus de álcool residual e também ter a estrutura de mineralidade de Bordeaux, que fica a poucos quilómetros de Bergerac, tá? Dá-lhe uma consistência e uma personalidade que se encaixa perfeitamente com esse tipo de harmonização. Então, as nossas referências também a Cyrano de Bergerac, ou seja,
A personagem do autor Edmond Rostand, que de alguma forma referencia essa região a poucos quilómetros da região de Bordeaux. E lá está, pelo Roagnon, 12 graus e meio da região de Bergerac, as nossas referências, as nossas reverências, digamos assim, a Cyrano de Bergerac, vocês veem aqui na imagem, onde nós temos eu pessoalmente tenho uma particularidade de gostar exatamente dessa personagem, do que representa, e também deste vinho, uma personalidade muito de moscateiro, mas também uma boa harmonização, e referenciando tanto as regiões próximas dos DOC, que são a região de Bordeaux, no caso, a região de Bergerac. Estas e outras sugestões já sabem, lá no meu Instagram, inscrevam-se, é gratuito, ou no meu YouTube, onde estas e outras histórias de variedíssimas personagens que fizeram um diferencial na história mundial bebiam alguma coisa e as nossas referências. Acompanhem lá, até uma próxima sugestão. Ok, vou fazer personalidades aqui na Central TV, vamos estar com o Mário César Prado, e agora quem é que eu encontro? O outro elemento do blindagem que ajudou o Paulo a fazer de alguma forma. Temos aqui Luís Juque, exatamente, jornalista. Jornalista, ou seja, estamos a falar do CEO do Jornal do Comércio. O jornal o Jornal Diário Indústria e Comércio e também a rede social, né? Tem o YouTube, fanpage, Instagram, aquelas coisas todas que eu tive que aprender tudo de novo, né? Agora vejam esta blindagem também, acompanhem as redes sociais e o privilégio de estarmos aqui com o irmão do Paulo, que é assim, não pega no violão, mas é assim, teclador. Eu sou, como dizia o saudoso Ivo, né? Eu sou camisa 6 da banda Blindagem, porque a minha área era divulgação, sempre divulguei a banda, e como assessoria, né, de consultoria, sou formado em relações públicas e publicidade, além de jornalismo, né? Então a gente tem uma certa noção. E graças a Deus a banda se projetou muito bem, está aí. Mas até hoje eu continuo com o violão, tentando tocar a nossa canção do Roberto Carlos, e é só isso que eu sei. Mas para todos os efeitos, assim, agora toca no Jornal de Indústria e Comércio aqui. Sim, eu toco aqui. A música é outra. A música é outra, é notícia. Acompanhem lá as redes sociais do Sr. Luís Juque e vejam exatamente a blindagem que é. Então, o Jornal de Indústria e Comércio. Inclusive lá no Instagram aquele arroba, né, aquele azinho, né? Juque Business e News, tudo junto, né? Ali tem toda uma história de noticiário da área de economia também. E eu dou uma força muito grande à mulher, então eu tenho um espaço chamado Business Woman, onde eu coloco a iniciativa da mulher, né? Porque aliás, ela tem que tomar conta de tudo. O sexto sentido tem que lá estar, não faz parte. Com certeza. Então elas estão galgando espaço, tudo, né? Esse dia eu sugeri que a presidente do Palmeiras, que é famosíssima, empresária, tudo, que assumisse a CBF, para a gente ver se a nossa seleção melhora. Então, mais palavras por aqui. Acompanhem lá as redes sociais e vejam este outro, camisa 6 do Blindagem, aqui do Jornal de Indústria e Comércio do Paraná. Até já.